Abra comigo, você que pode, Salmo capítulo de número 55, o verso de número 22. Tá fácil aí, o texto diz assim: lance o seu fardo sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Algumas traduções aí está: lance os seus cuidados sobre o Senhor. A palavra aí, fardo, depois eu vou explicar mais profundamente o que significa. Abra comigo agora Mateus capítulo de número 16, o verso de número 24. Mateus 16, verso de número 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Amém. Pai amado, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós clamamos a Ti porque nós sabemos que no Senhor nós encontramos nosso refúgio, refrigério. A nossa alma, mesmo quando está abatida, nós corremos aos Teus braços porque a cura está nas Tuas mãos. Ó Pai, nessa manhã eu Te peço, Senhor, como alguém totalmente dependente de Ti, que a Tua palavra flua no nosso meio, Senhor, construindo, restaurando, Pai, talvez abatendo nosso ego, nosso orgulho, mas nos transformando na medida exata que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero falar duas coisas, basicamente, com vocês hoje, sobre a tua cruz e o fardo que você carrega. Na verdade, o fardo que você carrega, ele é tão destrutivo, ele é tão perigoso, que se você não cuidar, ele abate a sua alma até a morte do teu corpo. Perceba que muita gente grita desesperadamente sem abrir a própria boca. Muita gente clama com muita força sem abrir os seus lábios. Muita gente chora por dentro e não consegue derramar uma gota de lágrima. Nós estamos falando aqui de fardos tão pesados que nós carregamos, e se não tomarmos cuidados, esses fardos vão nos levando, nos conduzindo até a morte. E talvez a morte que você imagina não seja de fato tão imediata como a morte física, mas ela vem matando você por dentro a ponto de arrancar de você toda expectativa, toda esperança, toda motivação e todo o encorajamento que você precisa para continuar nessa jornada. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse fardo que nós carregamos, sobre uma vida que nós estamos escrevendo e sobre a cruz que nós devemos carregar. Fala para o teu irmão assim: o fardo você entrega, mas a cruz você carrega. Assumir a responsabilidade, e aqui nós vamos falar da cruz que nós estamos carregando. São responsabilidades que nós temos para conosco mesmo, para com a nossa vida, para com o propósito, para com Deus, para com as pessoas que estão debaixo de nós. E essa responsabilidade que nós carregamos, ela não é um dom de Deus. Ela não é uma virtude, ela é apenas uma obrigação tão singela e simples como a própria palavra se refere a ela. Uma responsabilidade obrigatória a todo ser humano que deve se carregar.
É uma vida que você constrói, é uma vida que está passando, onde você não vê ela passando do lado de fora, mas você vê ela através do vidro, mas você do lado de dentro dela. É como alguém que observa a vida passando, mas como espectador daquilo que está acontecendo. Perceba que tem pessoas que elas estão tão estáticas que a vida passa sem que ela se mova. Pessoas que vão observando tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, através das suas ações e atitudes, mas ela mesma não tem condições de dar um passo em direção ao propósito, à felicidade, à plenitude, à alegria, à vida que foi prometida a ela. Espectadores de uma vida, mas não da vida alheia, da sua própria vida. Homens e mulheres que observam a vida passar sem se mover. Perceba que a responsabilidade faz com que você embarque nessa jornada, por mais curta para alguns, longa para outros, plena para algum, cruel para outros, sem deixar que os outros sejam os escritores dessa história, tirando você e Deus acima de tudo sempre. Eu amo os escritos de Augusto Cury. A única coisa que me preocupa é quando ele diz que você é o protagonista da tua história. Eu amo os escritos de pensadores, mas parece que quanto mais eu penso, mais burro eu fico. Porque eu atribuo a mim mesmo a condução da minha vida, tirando a autoria do nosso Deus. Então, quanto mais eu estudo, se eu não tomar cuidado com o conhecimento que entra na minha vida, esse conhecimento me torna destrutivo com a minha própria salvação, atribuindo a mim mesmo a condução e os escritos dessa vida e tirando Deus do centro. E agora escrever um livro da sua própria vida é esconder no miolo, entre as capas, coisas que você deseja que alguém descubra. Percebe isso ou não? Quando você escreve um livro e eu profetizo sobre a sua vida, que Deus vai te dar essa graça. É tão lindo como gerar uma criança. Quando você pega na mão, você escondeu o conhecimento lá dentro. Quando você pega na mão, você olha uma capa, você olha uma contracapa. Talvez você olhe o índice, a introdução, e aquilo traz uma base daquilo que está escrito, mas não traz as minúcias, as nuances de todo o objetivo daquele livro. E o que você mais deseja é olhar para alguém folheando aquelas páginas. Assim é a sua própria vida. Quando Deus escreveu sobre você, Ele colocou uma capa e uma contracapa. E no miolo tem que estar escrito aquilo que o Senhor desejava sobre você. Agora é interessante que Ele esconde isso. E o maior desejo dele é ver você folheando a sua própria vida, a ponto de ler aquilo que você escreveu e entender que fora o Senhor que te conduziu. Abra comigo Apocalipse capítulo 20, o verso de número 11. Olha que interessante e poderoso. Apocalipse capítulo de número 20, o verso de número 11. Olha o que João diz. Eu vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos o quê? Ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito. Onde, gente? O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele estavam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Olha o que João viu. João viu aquele que estava sentado sobre um trono, e ele viu livros. E quando João vê livros,
É interessante que ele segue dizendo: e eu também vi um outro livro, este, o livro da vida. E o texto continua dizendo assim, João falando: e todos os dias foram julgados a partir daquilo que estava escrito não no livro. E você está sendo julgado a partir das obras que estão sendo escritas através da sua vida. Esse é o julgamento do trono branco, é o julgamento do Cristo, que todas as nações serão julgadas. A Bíblia diz que os mortos se levantarão perante esse julgamento. Aqueles que estavam no Sheol, aqueles que estavam no seio de Abraão, todos eles vão se levantar para esse julgamento. Todas as nações serão julgadas nesse julgamento. E a base desse julgamento é uma só, o livro que você está escrevendo na sua vida. E a partir do livro que está sendo escrito pela sua vida, um outro livro vai ser aberto, este é o livro da vida. E aquele cujo qual nome está escrito neste livro, este sim será salvo e não mais condenado. Agora perceba que a tua vida tem dois escritores. A tua vida não é um livro que somente você escreve. A tua vida não é um livro que somente Deus escreve. Mas a tua vida é um livro que tem dois escritores, você e o próprio Deus. E ninguém mais pode escrever a respeito de você. O problema é que nós nos comportamos como se nós fôssemos uma página em branco e alguém que nos instrui seja o escritor das nossas páginas. Aquele que te julga tem o poder de escrever a respeito de você. Aquele que te persegue tem o poder de escrever a respeito da sua vida. As músicas profanas que são cantadas no mundo têm o poder de escrever a respeito da minha vida. As circunstâncias, a enfermidade, a depressão, muitas vezes nós damos poder a essas situações, a essas circunstâncias, para escrever a respeito de nós, nos livros que somente nós podemos escrever a respeito de nós. Agora, se alguém quiser falar de você, eu vou te ensinar um segredo. Fale para essa pessoa, conduza a fonte da verdade. Sabe qual que é a fonte da verdade? Você mesmo. Então, se alguém quiser falar de você com propriedade, vai ter que te procurar para saber qual é a verdade que habita no teu coração. E enquanto a gente não entender isso como uma realidade para nós mesmos, esse livro ele está sendo escrito dia após dia, página atrás de página, desenhando quem você tem que ser. Mas o mundo não pode fazer isso com você, porque existe um propósito pelo qual você nasceu. O profeta diz que antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, o Senhor já havia te conhecido, já tinha te santificado e já tinha dado um propósito para você. Te dei as nações como profeta. O que ele está dizendo? Você nasceu com algo tão precioso na sua vida que esse DNA que tem em você não são só as linhas na cabeça do seu dedo, mas esse DNA, esse propósito só cabe a você cumprir. E ninguém pode cumprir por você. Jesus entendeu isso muito bem quando ele vai para a cruz do Calvário. Porque poderia enviar qualquer outro, mas não, o propósito era para ele. E tem coisas que a gente não compreender, a gente começa a transportar esses fardos na nossa vida sem carregar a cruz. E todo fardo que você carrega tira a condução da cruz. Agora perceba isso. O fardo você entrega, mas a cruz você precisa carregar. Mateus capítulo 11, verso 30, diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que é um jugo e o que é um fardo que Mateus se refere aqui? O jugo, lembra quando tem uma carroça e tem os bois? Aquela madeira que engata um boi no outro, que fica no pescoço dos dois. Aquilo é um jugo. Aquilo é um jugo.
Sabe o que é fardo? Quem morou em sítio, acho que mais antigamente, a gente estava conversando acho que sobre isso lá, numa comunhão que teve na Pastora Ivete. O fardo é aquelas duas bolsas que ficam ao redor do burro, do jegue, do cavalo, do boi. E o que Mateus está explicando é o seguinte: cuidado, porque o jugo serve para quê? Para submeter o animal à condução daquele que o guia. E o fardo serve para quê? Para transportar pesos que não é teu. Pegou ou não? E quando a gente se submete a carregar um jugo de cabeça baixa para que alguém conduza a nossa vida, sendo este não ser o Deus que nós servimos, mas sendo circunstâncias, pessoas, situações na nossa vida, isso se torna tão pesado a ponto de você não suportar mais. E o fardo que nós carregamos não é nosso muitas vezes. Muitas vezes você, mãe, toma cuidado com os fardos que você carrega. Tem responsabilidade que não é tua, é do teu marido. Por favor, não faça isso com você mesma. Mulher, cuidado com os fardos que você carrega, assumindo a responsabilidade da tua casa, tirando o sacerdócio do seu próprio marido. Cuidado, esse peso não é teu. Homem, cuidado com o fardo da frustração de não ter vencido naquilo que você desejava vencer. Esse fardo não é teu, Deus tem um propósito para suprir esse fardo na tua vida. Por isso que o jugo do Senhor, ele é suave e o fardo é leve, porque você troca, você lança na cruz as suas preocupações, os seus fardos, os seus pesos, e pega aquilo que vem do Senhor. Verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que interessante essa história. Pedro, junto com seus discípulos, você já ouviu isso inúmeras vezes, mas talvez você não ouviu dessa forma. Pedro está dentro de uma reunião. E Jesus, o grande mestre, o grande guia, o grande salvador, ele faz uma pergunta muito interessante. O que estão dizendo que eu sou? É como se eu chegasse diante de vocês e falasse para vocês, aí na rua, quem o pessoal diz que é o pastor Eduardo? E ele diz para os discípulos, quem estão dizendo que eu sou? E os discípulos, eles dizem frases totalmente geradas diante de um conteúdo daquilo que acontece. Jesus, dizem que o Senhor é um profeta. Dizem que o Senhor é Elias. Aí ele volta a pergunta novamente. Aí ele diz assim, o que dizes que eu sou? Não mais quem está lá fora, agora você, no teu coração, quem vocês dizem que eu sou? Mais do que depressa, Pedro levanta e dá um grito afoito, ansioso e louco do jeito que ele era. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus volta para ele e diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, senão o próprio Pai. Ele está falando para ele o seguinte, você teve uma revelação que não era momento de você ter. Essa revelação era para eles terem na cruz, mas o Pai te revelou. E porque o Pai te revelou, você tem uma responsabilidade sobre essa revelação. Agora eu te dou uma chave. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que será ligado no céu será ligado na terra. A chave do reino. Agora presta atenção nisso. Poucos dias depois, Jesus vai para um jardim chamado Getsêmani. E ele leva consigo 3 dos seus discípulos mais próximos. Ele leva Pedro, Tiago e quem? E João. E ele fala, fiquem aqui orando, que eu vou adiante orar. E quando Jesus vai, você conhece a história, ele vai diante de um flagelo emocional, psicológico, de um martírio talvez tão sangrento como a cruz do Calvário, a ponto do escritor dizer que ele suava gotas de sangue. E quando ele volta, ele vê os discípulos dormindo, e quando ele olha os discípulos dormindo, ele fala uma frase muito interessante. Sabe qual é? Pedro, você está dormindo, você não resistiu nem uma hora orando. Você está dormindo, você não resistiu nem uma hora.
como você vai suportar tamanha aflição. É interessante que Pedro poderia olhar para Jesus e falar: Jesus, olha, Tiago está dormindo também. João está dormindo também. Olha lá, está até babando, está roncando. Por que comigo? Deixa eu te falar uma coisa. A revelação traz responsabilidade. Se o Senhor confiou coisas na sua vida, Ele vai cobrar você por aquilo que você carrega. Jesus não cobrou ninguém, mas você Ele vai cobrar. Jesus não trata ninguém da forma que você Ele vai tratar. Porque o pai corrige o filho que ama. Todo mundo passa no ombro do Paraguai, mas se você passar, você vai parar. A polícia não pega ninguém com documento atrasado, mas você ela pega. Sabe por quê? Porque o pai corrige quem ama, quem tem compromisso com Deus, quem tem chamada de Deus, quem tem revelação, quem tem propósito vai ser cobrado por aquilo que carrega. É a cruz, o fardo você entrega, as minhas preocupações eu entrego todas elas ao Senhor. Mas a cruz eu tenho que carregar sobre os meus lombos. A revelação ela te compromete, o propósito te compromete. Semana passada, eu não sei se foi quarta, quando que eu falei da Sunamita, gente? Me ajuda. Quarta-feira. Quem estava aqui quarta-feira? Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Sunamita, o marido, quando ela pega o filho, ele pega o filho está gritando: minha cabeça está doendo, minha cabeça está doendo. O marido corre e faz o quê? Quem lembra? Pega e manda para o marido. Para a mãe, perdão. O marido manda para a esposa, manda para a mãe. Quando a mãe pega no colo, a Bíblia diz que ele fica com ela, com o menino, ela fica com o menino no colo até meio-dia. Quando dá meio-dia, o menino o quê? E o que ela faz? Esconde no quartinho do profeta. E ela fala o quê? Eu vou até o profeta. O marido fala: não é dia de lua nova nem sábado. Por que você vai com o profeta? E ela diz: está tudo bem, fica tranquilo, eu vou com o profeta. No momento algum ele pergunta do menino. Agora preste atenção nisso. A Sunamita era crente, o marido não. Por isso, ele manda o menino para ela. Sabe por quê? Deixa eu ensinar para você uma coisa de uma vez por todas. Aquilo que vem do céu, só o céu pode cuidar. Teu casamento é de Deus, só Deus pode cuidar. Tua família é de Deus, só Deus pode cuidar. Teu trabalho vem de Deus ou não? Se é de Deus, Ele cuida. Se não é de Deus, é você que está se esforçando. O fardo fica pesado, entrega logo. O que é de Deus na sua vida? Aquilo que vem do céu, o céu cuida. Ninguém pode cuidar daquilo que Deus colocou na tua mão. É responsabilidade sua, mas não é coach nenhum que vai te ensinar a lidar com isso. O coach ele pode te ensinar como trabalhar, como vencer na vida, mas como ser salvo não. Como entregar a sua vida para Jesus não. Como cuidar da sua família não. Ele vai falar um monte de coisa, vai te levar a enriquecer, pode até te levar a enriquecer, mas deixa eu te falar uma coisa: riqueza nenhuma vai fazer você renunciar ao mal que existe na tua vida. Riqueza nenhuma vai te levar à salvação. Você pode prosperar e que Deus te prospere, porque o reino precisa da intervenção que é através da sua vida também. Como Joaquim diz, que o Senhor enriqueça as nossas vidas, mas quanto mais enriquecer, mais semente Ele coloca na nossa mão, e mais semente é mais plantio, mais semente é mais plantio. Quando Ele me dá mais semente, mais eu planto. E se Ele encontrar, recebe isso em nome de Jesus, se Ele encontrar no teu coração, um coração livre do materialismo, pode ter certeza que Ele vai derramar uma chuva sem medida. Por isso que o texto diz, né, Joaquim? Ele dá pão ao que come, semente ao que semeia. Ele não dá semente para quem come a semente. Ele dá pão ao que come, mas ele só dá semente para quem semeia. O marido não sabia que o menino tinha morrido. Sabe por quê? A Sunamita, crente que ela era, ela começou a entender que ninguém vai suportar o que você carrega, o que só você pode carregar. Então, quando você reclamar do outro, o fardo que você está levando, cuidado, porque você está questionando a Deus a revelação, o propósito que Ele deixou sobre a sua vida.
Quando você cobrar do outro, mas eu estou fazendo tanto e ele não está fazendo nada, mas eu faço tanto, eu tenho tanto de responsabilidade aqui e o outro não faz nada. Pastor, eu estou fazendo tanto aqui na igreja porque o fulano não faz nada. Sabe por quê? Porque o Senhor encontrou na sua vida uma capacidade tal de derramar uma medida muito maior do que você imagina. Então não reclame da cruz que você tem que carregar. A cruz que você carrega, ela não pode ser compartilhada, ela tem que ser carregada. O fardo você tem que entregar. O problema é que você não encontra o propósito da tua vida porque o fardo está pesado. E às vezes o fardo tão pesado, você não carrega a cruz, porque é mais um peso que eu tenho que carregar na minha vida. A cruz não era sacrifício, e eu preciso que você entenda isso aqui para não virar heresia no teu coração. A cruz não era sacrifício, a cruz era um propósito. Jesus não foi para morrer, ele foi para cumprir. E se a morte fazia parte do propósito, ele escolheu morrer, a se salvar. Glória a Deus. A cruz não é sacrifício. Às vezes a gente fala para alguém, eu estou pagando um preço para servir a Deus. Eu estou pagando um preço indo na igreja todo domingo. Eu estou pagando um preço de quarta-feira indo para a igreja. Estou pagando um preço servindo no ministério. Eu estou pagando um preço pela minha família. Eu estou pagando um preço pela vida dos meus filhos. Deixa eu falar uma coisa. Cuidado, porque o preço que você vai pagar longe da presença de Deus é muito maior. Ninguém paga preço para servir a Deus. As pessoas pagam um preço alto por não servir a Deus. As pessoas pagam um preço alto por não estar no altar do Senhor, por não estar na igreja, por não estar no reino, não estar servindo a Deus. Quem paga preço é ver filho na droga. Quem paga preço é ver filho na prostituição. Quem paga preço é ver filho enfermo. É ver filho no caixão. É esse que paga preço. Quem paga preço é ver o filho perdido longe de Deus. A gente trazer o filho para a igreja, trazer para a rede jovem, trazer para o ministério infantil não é preço que paga, é investimento futuro. É investimento futuro. Você vir para a casa de Deus não é um preço que você está pagando, como se Deus fosse cobrar alguma coisa de você. Deus não te cobra nada, Ele só pede o teu coração. Hebreus capítulo de número 5, você que pode, abre aí rapidinho. Hebreus capítulo número 5, o texto diz assim, vai abrindo, verso 1. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Presta atenção que o texto está dizendo, cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens. Você nasceu, não é para você mesmo, você nasceu por um propósito que não alcança somente a sua vida, que alcança a humanidade. Nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes, dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer o sacrifício pelo pecado, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando foi chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Verso 5. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, e hoje eu te gerei. E em um outro lugar diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, obediência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação.
Vamos até aí. Cada um toma a tua própria cruz. Olha o que o texto diz de Hebreus. Que quando você é chamado para algo, você não é chamado só para um propósito da tua vida, da tua existência. Quando você é chamado para algo, Deus está te chamando com um propósito que vai além da tua vida. É um propósito geracional, é um propósito geográfico, é um propósito familiar. Não é tocar somente na tua vida, mas tocar em todos à tua volta. E aí ele começa falando que você tem que pagar um preço, não somente pela tua vida, mas pagar um preço por todos à sua volta que te rodeiam. E aí ele vai citar o exemplo de Jesus, que mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se ao processo. Percebeu ou não? Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se. Quando que ele foi aperfeiçoado? Quando ele cumpriu o propósito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor tem te chamado para algo, sim ou não? Quando você cumprir o propósito pelo qual foi disposto sobre a sua vida, quando você tomar a tua cruz e carregar a cruz que foi separada somente para você, esse processo de aperfeiçoamento te transforma naquilo que o Senhor deseja. Tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da salvação. O problema é que a gente quer se tornar algo antes de ser aperfeiçoado. E o caminho do aperfeiçoamento é um caminho de cruz, é um caminho de renúncia, é um caminho de sangue, é um caminho de proposição, é um caminho de sacrifício, é um caminho de doação, é um caminho de obediência, é um caminho que te conduz a cumprir o propósito. E a gente quer ser aperfeiçoado e se tornar antes de tomar a cruz e carregar. Jesus não foi para morrer no Calvário. Cuidado, porque quando você olha para a sua vida e vê o sacrifício antes do propósito, você vai caminhar para a morte sem entender, sem compreender o que Deus está fazendo. Tem gente sangrando no ministério porque não entendeu o propósito do ministério. Tem gente sangrando igreja como pastor porque não entendeu o propósito da igreja e o propósito do teu chamado. Jesus ele foi para a cruz para cumprir um propósito. E se a morte fazia parte do propósito, então ele morre na cruz e sangra na cruz. Agora você está pronto para descobrir qual é o propósito da sua vida? Independente daquilo que aconteça durante o propósito? Está pronto para colocar o teu fardo nos pés da cruz e tomar a cruz e continuar carregando, independente das humilhações que você tem sobre a sua vida, independente se a tua família te aceita a tua fé ou não aceita, independente das perseguições, independente das portas que se fecham, independente das traições, está pronto para tomar a tua cruz? Tome a tua cruz e siga-me, porque no final dela, o cumprimento do propósito te aperfeiçoa e te torna tudo aquilo que o Senhor te chamou para ser.